Bom dia, paz do Senhor. Estamos nos reunindo mais uma vez para ler a palavra de Deus, para buscar de sua palavra, para buscar de sua presença. Seja muito bem-vindo. Hoje é feriado para muitas pessoas, para alguns não muda muito porque continuam em casa, outros que deveriam trabalhar vão estar em casa hoje, porque é feriado em algumas cidades, outras cidades já não é mais feriado, adiantaram e assim vai. Mas bom dia para você, Deus te abençoe. Tô vendo muitas pessoas aqui. Que Deus abençoe Rose, Nath Martins, Naldo Bernardo. Deus abençoe vocês. Nengo Vieira, bom dia, Nengo. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Um abraço pra vocês aí. Vou tentar te chamar, tá, Nengo? Daqui a pouco, vamos ver. Pra você falar. Quero que você diga aí. Vamos lá. Hoje é dia 67 de 100, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo chamar meu amigo, irmão querido aqui, Nengo Vieira. Fala, Nengo! Fala, meu querido. Você Tudo me pegou bem? de surpresa. Tô aqui tão à vontade dentro de casa. Deixa eu vestir uma blusa, tudo bem? Vai nessa, eu te espero. Bom, um segundo. Maranhão, né? Meu filho, calor. Nengo Vieira, benção. Bom dia, enquanto isso, enquanto o Nengo se prepara aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a glória de Deus venha sobre a tua vida aí, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus hoje, buscar de sua presença, buscar de sua palavra. Como é bom ler a palavra de Deus, esperar nele, porque ele é nosso alimento, ele é nosso sustento. O Nengo foi colocar um terno. Feriado, mas a leitura da palavra não parou, Nengo. Aí sim, Nengo. Tomou até banho, Nengo? Não é nada, rapaz. No dia desse eu vou ficar em Brasília. Esse ar fresco aí, esse cerrado. É outra situação. Aqui é muito calor e muito úmido, pastor. Eu tô ligado. Dentro de casa e agora é época de chuva, né? Quando chove, fica muito úmido, entendeu? Sim. Aí eu fico aqui na sala, que é mais arejado, só aí, né? Ventila um pouco. Aí fica aqui só estudando e recebendo aí Tô gostando de ver que você tá junto com a gente todo dia aí, praticamente todo dia, né? Rapaz, olha, tem sido um divisor de água em minha vida, viu, pastor? Porque Amém. é assim, você recebendo de uma pessoa de profundidade como o senhor, a gente tem uma visibilidade muito maior, porque a Bíblia é um livro muito aplicativo, narrativas de pessoas que conviveram, vivenciaram, tiveram suas experiências, e a gente, quando aplica isso em nossa vida, é outra realidade. Quando a gente Amém. lê a palavra com essa visibilidade de entendimento, aí é outra coisa. Glória a Deus, que benção, viu, Nengo? Que benção. Me conta aí, fala pro pessoal da tua live, o pessoal poder acompanhar. Que dia que vai ser, como que vai ser? Então, queridos, eu tenho feito algumas lives de tela dividida, né, com algumas pessoas, mas a galera tem me cobrado eu fazer com banda, né? Pessoal que é simpatizante, que gosta, que acompanha o trabalho da gente. Então, nós oficializamos dia 10 de julho, às 21 horas, vai ser uma sexta-feira, aqui diretamente de um restaurante aqui em São Luís do Maranhão, chamado Cheiro Verde, um restaurante muito tradicional. E ali a gente vai descer alguns louvores de adoração através do reggae, né? Onde todo mundo já sabe que é um reggae que alcança os inalcançáveis. É isso aí, que demais, Nengo. E aí Nengo, quero deixar esse convite. Então é 10 de julho, né? 10 de julho. Então né? já vou falar pra galera pôr na agenda aí, 10 de julho, que horas? 21 horas à noite. 21 horas. E aonde? No teu Instagram ou YouTube? Vai ser pelo YouTube. Porque assim, pastor, é uma live, como todos estão fazendo, solidária, para um centro de recuperação que nós somos parceiros aqui. Ótimo. Então, todos os alimentos que nós acolhemos aqui na igreja, vestuário, coisa de roupa, a gente doa para esse centro de recuperação, que já são nossos parceiros. É o Centro de Recuperação Manaim e o Shekinah. Então, Ótimo. toda a cesta básica. Então, a intenção da live é totalmente solidária, não é para levantar dinheiro. E assim, Deus tocou no meu coração para abençoar alguns músicos que estão passando por uma situação muito delicada, porque não tem evento, não tem trabalho. Exato. Né? E aí, então é 10 de julho, 9 da noite, no teu YouTube, pessoal, Nengo Vieira. No canal do YouTube, pessoal. Perfeito. Pastor Nengo Vieira é um irmão querido, um amigo de muitos anos, tem uma história no reggae, é muito tradicional no reggae e no reggae de Cristo. Então escuta aí, inclusive vai nas plataformas, procura Nengo Vieira, comece a seguir o Nengo aí. E eu vou estar junto lá, vou assistir daqui de Brasília, dia 10 de julho, 9 da noite, tá, Nengo? Uma honra muito grande, pastor. Obrigado, viu, por abraço, conta comigo, vamos divulgar de novo mais pra frente, tá? Um abração. Amém. Amém, valeu, um abraço pra família toda aí, até mais. Amém, tchau. Que demais ver.
o reino se manifestando de várias maneiras. Nengo Vieira, então, dia 10 de julho, às 9 da noite, lá no YouTube dele, tá? Nengo Vieira, você vai poder assistir. Você viu uma live solidária em prol de casas de recuperação, de centros de recuperação. Vai ser bênção demais. Então já põe na agenda aí, 10 de julho, 9 horas da noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar para que o teu Espírito Santo venha sobre nós, para que a tua glória nos envolva, para que nós possamos ouvir a tua voz agora, e através da palavra a gente possa aprender, meu Deus. Nos ensina mais uma vez nessa manhã. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a tua voz, Senhor. Fala conosco nessa manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção. Estamos terminando, então, o livro de Lamentações. A gente já viu ontem até o capítulo 3, hoje nós vamos só no capítulo 4 e 5 para encerrar Lamentações, e aí vamos começar em Ezequiel. Hoje o dia está bastante interessante, vamos pedir direção e sabedoria ao Senhor para que Ele possa te instruir e me instruir, e vamos nessa, tá? Então lá nós começamos com Lamentações capítulo 4. Lembre-se comigo que Lamentações é o relato de Jeremias sobre o momento de cativeiro que Judá estava enfrentando. Você já viu comigo que Jeremias não foi para o cativeiro, ele ficou em Judá. Tendo ficado em Judá, depois de uma artimanha lá do povo que matou o governador, que o babilônico tinha colocado sobre Judá, Jeremias é meio que sequestrado e levado junto com Baruque para o Egito. E ele começa a falar sobre seus relatos. E Lamentações, ele fala dos relatos que ele tem sobre o cativeiro, mas de forma mais poética, de forma mais simbólica, mas é tão importante notar que ele fala que o sofrimento nos leva à esperança, o sofrimento nos leva a continuar crendo em Deus. Então lá vem, então, Lamentações capítulo 4. Ele começa dizendo, então, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, ou seja, como que o brilho foi embora, como a glória foi embora, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, ou seja, ele tá falando do cenário de devastação. Antes tinha ouro, antes tinha glória, antes tinha santuário, agora só são pedras e o ouro foi escurecido. Então, de novo, ele está fazendo o relato do que aconteceu com a cidade depois da invasão da Babilônia. Versículo 2. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são reputados por objetos de barro. Lembra que os nobres foram os primeiros a serem levados, ainda na época do rei Jeoaquim, e depois só na época de Zedequias foi o cativeiro completo. Então ele está falando, poxa, os nobres foram levados, antes eram ouro, agora são barro, tudo caiu. Versículo 4, a língua da criança que mama está morrendo de sede, os meninos pedem pão, não tem quem dê pão. Então ele tá tentando descrever o cenário de ruína e de destruição que havia acontecido em Judá. Versículo 5, os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Ele está explicando o porquê tudo isso aconteceu, né? Mais do que Sodoma. E lembra que Sodoma, lá em Gênesis, é a representação de uma cidade imoral, de uma cidade distante. Deus teve que destruí-la. E ele está falando, o pecado que o povo cometeu agora é maior do que Sodoma. Só para você entender a base pelo qual o cativeiro aconteceu. Versículo 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Ou seja, não sei que ele está falando, não sei que foi pior, o cara morrer na espada na guerra ou depois da fome que sobrou. Versículo 13. Foi por causa do pecado dos seus profetas que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Então ele está mostrando a causa do que eles estão vivendo. Eles andam como cegos nas ruas, versículo 14. A ira do Senhor se espalhou, versículo 16. E assim eles vêm dizendo. O fôlego, versículo 20, da nossa vida. O ungido do Senhor foi preso nos forges deles, ou seja, eles levaram o nosso fôlego. O castigo da tua maldade, versículo 22, está consumado, ó filha de Sião. Então ele vai dizer, poxa, nós estamos devastados, nós fomos atropelados, nós fomos vencidos pela Babilônia. Mas aí ele termina o livro de Lamentações, no capítulo 5, mostrando que alguns fiéis, ou seja, alguns remanescentes, poderiam pedir a Deus misericórdia. Porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele colocou a mão sobre o seu povo, e nós vimos o porquê, né? Porque o povo foi pior do que Sodoma, resumindo tudo. Só que os fiéis, os remanescentes, começam a pedir ao Senhor, Senhor, versículo 1 do capítulo 5, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, olha para o nosso opróbrio, ou seja, eles começam a clamar. Todo o cativeiro
que tem essa intenção de fazer o povo começar a clamar, começa a acontecer. Olha para a nossa vergonha, olha o que nós estamos vivendo. Olha o que ele está dizendo no versículo 3. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Então o que ele está dizendo? Nós estamos sem paternidade, nós estamos totalmente desfilhados. Por isso aí a importância da paternidade. Ele está falando, a gente não tem direção. Porque pai é a figura daquele que direciona, daquele que diz sim ou não, daquele que fala vai para a esquerda ou para a direita. Ele está dizendo, nós estamos sem paternidade, nossas mães estão viúvas, então está difícil. Olha para nós, Senhor, a nossa água, nós temos que beber por dinheiro, até a água a gente tem que comprar. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, versículo 5, nós não temos descanso. Versículo 7, nossos pais pecaram e já não existem. Versículo 8, escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra de suas mãos. Então, de novo, eles estão falando da ruína, mas estão pedindo, Senhor, se lembra. Versículo 15, cessou-se o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Olha o versículo 16, caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós pecamos, então eles estão reconhecendo o pecado. E aí olha o que eles reconhecem, versículo 19, tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que te desampararias por tanto tempo? Então, olha que interessante como ele termina Lamentações. O término do relato de Jeremias é: algum povo que remanesceu começou a se lembrar do Senhor. Algum povo que remanesceu começou a dizer, Senhor, o Senhor é que reina para sempre. Então ele termina com um olhar de esperança. Por mais difícil que a situação pudesse estar, por pior que fosse o cenário de Judá, pior do que Sodoma, algum povo começa a lembrar de Deus, algum povo começa a se lembrar dele. Então, o sofrimento, eu preguei isso ontem aqui na Bola de Neve BSB, você pode até olhar lá. O sofrimento nos conduz a Cristo, o sofrimento nos conduz a Deus, e em Deus eu encontro esperança. Vou continuar essa palavra, inclusive, domingo de manhã, 10 horas, e domingo às 19 horas, na Bola de Neve de Brasília. Você pode assistir aqui online, se você não é de Brasília. Mas o sofrimento nos conduz a Deus, e em Deus há esperança. Então, o que ele está dizendo é, o cenário está terrível, foi difícil demais, mas no final do livro de Lamentações, ele termina então, Senhor, versículo 19, tu reinas eternamente, Senhor, não nos rejeita para sempre. Ou seja, nós dependemos de ti, nós confiamos em ti, o povo volta a clamar. Assim termina então Lamentações, as palavras desse profeta maravilhoso, Jeremias, que nós lemos no próprio livro de Jeremias e em Lamentações, como foi importante a história dele na Bíblia e refletir sobre a história dele, porque ele foi um cara que falou a verdade, doa quem doer, a qualquer custo. Ele falou a verdade mesmo indo parar em poço, falou a verdade mesmo apanhando no tronco, ele não se corrompeu. Vamos lembrar dos recabitas que apareceram lá em Jeremias, que são pessoas que também tiveram compromisso com a aliança de verdade, com a aliança de honra, as ordenanças da sua paternidade. Vamos lembrar então que no momento de ruína em Israel, Deus colocou Jeremias como uma voz de, sim, confronto, sim, uma voz de alerta, mas uma voz de esperança, como se dissesse, calma aí, não está de todo perdido. Vai existir um povo que no final, ele está vendo aqui, vai começar a dizer, Senhor, o Senhor é quem reina, o Senhor quem reina, nós entendemos isso. Amém? Aí dá um pause, toma uma água, dá uma rajada de língua se puder, pede revelação, porque nós vamos entrar agora em Ezequiel. Ezequiel, por assim dizer, não é um livro de fácil leitura. Não é um livro que você vai ler e vai, nossa, estou entendendo tudo. Tá? E você já pensando, meu Deus, eu já estava achando difícil alguns. Não é que é super difícil, mas não é de tão fácil leitura como outros, tudo bem? Por quê? Porque ele vai falar muito de visão, de revelação que ele teve. Então é necessário um pouco mais de cuidado na análise, um pouco mais de estudo, um pouco mais de cuidado na leitura, para não começar a viajar. Vamos começar a entender então quem era Ezequiel, quem foi Ezequiel. Ezequiel era um profeta vindo de uma linhagem sacerdotal, então de uma família de sacerdotes, e ele foi levado para o cativeiro na Babilônia na primeira leva, ainda quando era o rei Joaquim. Então lembra quando a Babilônia invadiu e levou os nobres, os sacerdotes, a nobreza de Judá? Lembra quando isso aconteceu? Ezequiel foi um desses. Ele foi levado logo nessa primeira remessa de cativos, e de lá do cativeiro ele começou a escrever. Então olha que interessante, a gente teve até então um relato de um profeta
que não foi ao cativeiro, mas alertou sobre o cativeiro. E agora a gente vai começar a ver o relato de um profeta e a visão de um profeta dentro do cativeiro, dentro da primeira leva do cativeiro. Por quê? Qual o objetivo de sua escrita? Ele está escrevendo para dois públicos, então. Primeiro e imediato, para aqueles que estavam com ele no cativeiro babilônico. Mas mais importante também, para aqueles que ainda tinham ficado lá em Judá. Para ver se eles acordavam, para ver se eles se arrependiam, para ver se eles não iriam passar pelo cativeiro que ele estava passando. Tudo bem? Então, Ezequiel, ele, por algumas pessoas até, e alguns teólogos, né, usam uma expressão que é como se fosse o ato dos apóstolos do Antigo Testamento. Haja vista tantas menções ao Espírito Santo que ele faz. São 90 menções a expressão Filho do Homem e muitas visões associadas ao Espírito. Filho do Homem é uma expressão que o próprio Jesus Cristo assumiu para si depois quando veio à Terra, mas começa-se aqui Ezequiel se chamar de Filho do Homem. Então ele também é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Ezequiel, então, vai falar muito sobre visão, sobre derramar do Espírito e sobre o que ele via na atmosfera espiritual. Então, mais além do que ele via com seus olhos naturais, ele vai falar do que ele via no Espírito. Por isso que eu estou dizendo que é um pouco mais de análise, de estudo e de compreensão. Porque você conhece aí, eu vou falar, você vai lembrar agora de alguém na tua igreja, alguém no teu tipo de ministério. Até você também, talvez seja uma pessoa assim. Um intercessor nato ou um profeta, às vezes ele vai ter as viagens dele de profeta. Então o cara vai chegar, por exemplo, na fila e vai falar, pastor, sonhei com uma borboleta cor-de-rosa que encontrava um canarinho amarelo e os dois deram um oi para um hipopótamo azul. E Deus assim diz, é mais ou menos isso. E você fica pensando, cara do céu. Então, Ezequiel vai ter umas visões assim. É claro que eu estou exagerando, mas as visões dele têm explicação, tá? Porque tem uns ali que vem falar que você fala, Senhor Jesus, acho que comeu uma feijoada e foi dormir e teve visão. Então vamos nessa. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteceu então essa visão, olha só para você ver o que eu estou te dizendo no primeiro versículo. Estando eu no meio dos exilados, junto do rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Então ele está lá no exílio, está lá na Babilônia, rio Quebar é na Babilônia. Eu estou lá na Babilônia no exílio, meu olho abriu e tive uma visão. E olha as visões que ele vai ter, olha que cada visão sobrenatural, gente. Veio expressamente, versículo 3, a palavra do Senhor a Ezequiel. Sacerdote na terra dos caldeus, sacerdote na Babilônia. Esteve sobre ele a mão do Senhor. E ele olhou e aí vai começar a visão de Ezequiel. Põe o óculos 4D, não é nem 3D. Eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo a revolver-se ao resplendor dela. E uma coisa de metal brilhante no meio do fogo. Então, estou dizendo que é mistério. Então, ele está vendo um rebuliço vindo do norte, a presença de Deus, uma glória vindo. E no meio daquilo lá tem um metal brilhante que é como fogo. Ele está tentando explicar a glória de Deus. Ele está vendo espiritualmente, tudo bem? Olha só, do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. É a primeira vez que a Bíblia vai mencionar os 4 seres viventes. Que vai ser mencionado muito em Apocalipse, que os evangelhos, inclusive, são 4 também, porque são relativos a cada face dos seres viventes. O próprio Jesus Cristo expressa as funções e características dos 4 seres viventes. Então, ele está tendo uma visão de 4 seres viventes. E é uma visão bastante tridimensional. Olha só que interessante. Eles tinham a semelhança de um homem, os 4 seres viventes. Cada um tinha 4 rostos e também 4 asas. Por isso estou dizendo, se você é bom de desenho, quero ver se tentar desenhar essa. Então ele está falando, eram 4 seres viventes, a aparência era de homem, mas na verdade cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram direitas, ou seja, eram firmes. Seus pés como de um bezerro, ou seja, pés fortes. E luzia o brilho como bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Dos 4 lados, todos os 4 tinham rostos e asas. Aí você já estava falando, meu Deus, vamos nessa. A forma dos seus rostos, versículo 10, isso que é importante você entender. Era como de homem à direita, como de leão à esquerda, como de boi e de águia, todos os 4. Então aí ele está falando a descrição dos 4 seres viventes. O homem, o boi, o leão e a águia. Tudo isso tem uma simbologia profética. A gente vai ver quando chegar lá no Novo Testamento, cada evangelho significa um desses. A gente vai ver que são as faces e as maneiras de Jesus Cristo se apresentar.
Então, na verdade, está tendo uma visão do que seria a própria missão de Jesus Cristo na Terra. Só que é algo tão sobrenatural, é algo tão majestoso. Você imagina o cara ter uma visão da própria glória de Deus, do próprio Jesus Cristo. Não é uma visão natural, ele vai ver isso mesmo, isso só começou. Então ele está falando, cara, eu estou vendo quatro seres viventes, na verdade cada um tem 4 rostos e 4 asas, e ele está tentando explicar com palavras humanas o que ele está vendo no espírito. Por isso que a gente precisa de mais entendimento um pouco e mergulhar um pouco mais. O que ele diz então? Face do homem, do boi, do leão e da águia. Homem representa a humanidade de Cristo. Ele se fez homem por nós. Boi significa aquele que trabalha, que carrega a carga, que puxa a carga, que está pronto para trabalhar. Leão é aquele que brada, que ruge, que guerreia, que é vitorioso. E águia é aquele que olha além do natural, que sobrevoa acima da circunstância. Então são características que o próprio Jesus Cristo manifestou e que Ezequiel está começando a ver. Está comigo aqui? Então ele está falando, cara, eu estou vendo um negócio, são 4 seres viventes, na verdade são 4 seres, mas eles têm 4 rostos cada um, porque todos eles manifestam essa plenitude, homem, boi, leão e águia. Ele tá estupefado como nós aqui, dessa visão que ele está tendo dentro da Babilônia. Assim eram os seus rostos, versículo 11. Suas asas se abriam, cada ser tinha 2 asas. Ele está descrevendo. Cada um, olha só que interessante, versículo 12. Cada um andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, eles não se viravam. Ou seja, cada um tinha um foco. Eles não se viravam. Um ia para um lado, um ia para o outro, um ia para o outro. Quando se fala de 4, é um número bíblico também que se representa plenitude ou completude. Assim como são os 4 pontos cardeais, está se falando dos 4 cantos da terra. Então o que está dizendo? Eles cobrem a terra toda. É uma figura de linguagem mais uma vez. Então esses seres viventes, cada um vai para um lado e eles vão fixo, não olha nem para um lado nem para o outro, eles têm foco, têm direção, nenhum deles olha para o lado. Aí você fala, pô, agora já está demais. Aí se prepara que vai ficar mais sobrenatural a visão. Porque junto com os 4 seres viventes, a Bíblia diz que, o versículo 15, viu os seres viventes e havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Tenta desenhar, quero só ver. Então, ele está vendo os seres viventes, além disso, uma roda junto com eles. O que isso representa? Versículo 16, o aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinha as 4 a mesma aparência, e a estrutura era como se cada roda estivesse dentro uma da outra. Ele está tentando... Pensa na visão, com a mente humana não é nem para tentar conceber direito. Então ele está vendo seres viventes e rodas. O que roda representa? Roda é algo que não é estático, que está sempre em movimento. Então o que ele está dizendo é, vinha um movimento tão grande, ele vinha se movimentando. Eu via rodas ao redor dele, ou seja, era um movimento, era um rebuliço, era algo sobrenatural. Ele está tentando descrever de novo com palavras humanas. Olha só, as rodas, versículo 17, andavam em 4 direções. Suas cambotas, ou seja, seu eixo era alto, metiam até medo. Nas 4 rodas também tinha cheio de olho, ou seja, ele olha e percorre toda a terra. É tipo uma visão 360, ele olha tudo. Andando os seres viventes, versículo 21, as rodas andavam. Quando eles paravam, elas paravam, ou seja, esse movimento, esse mover, essas rodas, os olhos que olham toda a terra, eles respeitavam o movimento dos seres viventes. Tudo se resume em como Jesus Cristo se manifesta na terra, como Deus manifesta a tua glória, tá? Se você não entender nada disso de roda, ser vivente, fica tranquilo. O que ele está descrevendo é quando Jesus Cristo vem para se mover. E aí eu começo a imagina você num culto de domingo à noite, ou no teu quarto de oração, você fala, Senhor, vem, Espírito de Deus, vem com a tua glória. Eu já começo a imaginar as rodas. Eita misericórdia, vem as rodas de um lado, vem do outro, e a glória de Deus vem se manifestando, só que agora o Espírito habita em nós, então a gente começa a dar brado também, por isso que é mover. O que ele está descrevendo são os bastidores, a visão, a descrição do que acontece quando o Espírito Santo está vindo para se mover, quando a glória de Deus está vindo para se derramar. Tudo bem? Versículo 24. Eu, só de ouvir o bater das suas asas, como o rugido de muitas águas, era a voz do Onipotente, como um estrondo tumultuoso, como o tropel, o bater do pé de um exército. Quando eles paravam, eles baixavam as asas. Só o bater das asas era uma voz poderosa, onipotente, parecia um exército marchando. Olha o poder, olha a imponência do nosso Deus. Aí, acima do céu, versículo 26, acima do firmamento, estava algo semelhante a um trono. Poxa, é muito forte essa visão, gente. Um trono de safira. Estava sentado sobre o trono a figura semelhante de um homem. Então, para mim, isso é Deus sobre o trono.
Jesus Cristo, seu Filho, vindo à Terra. Essa é a visão que Ezequiel está tendo. Deus está sentado acima de tudo sobre um trono. E Jesus Cristo, na figura dos 4 seres viventes, e o Espírito Santo na figura das rodas, estão vindo à Terra. Essa é a visão que Ezequiel está tendo. Ele está tendo uma visão sobrenatural do que aconteceria na Terra. Está comigo aqui? Isso é forte demais. E eu só estou no capítulo 1 de Jesus Cristo. Nós vamos até o 12. Então, ele está tendo uma visão. Acima lá no firmamento, acima dos seres viventes, acima das rodas, acima do bater das asas, tinha alguém sentado num trono. Tinha alguém sentado no comando. Versículo 21. Eu vi esse homem como um metal brilhante, como fogo ao redor dele. Desde os lombos para cima, fogo. Dos lombos para baixo, fogo também. Ou seja, era fogo, era uma imagem de fogo. O aspecto, olha só o que tinha, olha isso, versículo 28. Tinha o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o resplendor ao seu redor. Então, olha a visão. Ele está sentado num trono, fogo do lombo para cima, fogo do lombo para baixo. Ao redor do trono, um arco-íris. Por que o arco-íris? Porque o arco-íris é a aliança que ele fez desde a época do dilúvio, que nunca mais ele iria destruir a humanidade, que eu tenho aliança para com ele. Então, olha a visão. Vamos tentar te descrever a visão de Ezequiel. Vindo agir na terra, está Jesus Cristo na figura dos 4 seres viventes e o Espírito Santo na figura das rodas. Acima no firmamento está o meu Deus sentado num trono e o arco-íris. O arco-íris em cima dele, mostrando a aliança que nós temos com o Pai. Que visão maravilhosa. Espero que você esteja acompanhando a linha de pensamento. Quando tudo isso acontece, quando essa glória se manifesta, aí ele é chamado. Aí a glória dele vem. Versículo 1 do capítulo 2. Então essa voz me disse, filho do homem, fica de pé, eu vou falar contigo. Então, presta atenção, versículo 2. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e eu ouvi o que ele me falava. Isso aqui é sobrenatural ao cubo. Sobrenatural à potência máxima. Porque Jesus Cristo nem tinha vindo à terra para morrer como sacrifício na cruz. O Espírito Santo não podia habitar dentro das pessoas. Como que o Espírito Santo habita e entra em Ezequiel? Isso é muito antes do seu tempo. Estão comigo aqui? O Espírito Santo entra nele. Quando o Espírito Santo entrou em mim e me encheu, e ele disse assim, versículo 3, eu te envio aos filhos de Israel. Fala com eles. Eles têm duro semblante, versículo 4. Eles são obstinados de coração. Quer ouçam, quer não ouçam, fala com eles. Eles são casa rebeldes. Ou seja, faz a tua missão. Cumpre o teu propósito, Ezequiel. Filho do homem, versículo 6, não temas a eles, não temas as suas palavras. Não temas. Mas, versículo 7, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ir, porque são rebeldes. Aí, acontece algo sobrenatural. Então, ele diz, ouve o que eu te digo, versículo 8. Abre a boca e come o que eu te dou. Olha a visão, ele está tendo uma visão. Quando eu abri os olhos, eu vi uma mão estendida e um rolo de livro. Ele estendeu e estava escrito por dentro e por fora, lamentações, suspiros, ais, a palavra de Deus. E ele me disse, filho do homem, come o que você achar. Eu abri a boca, versículo 2 do capítulo 3, e ele me deu de comer o rolo, encheu minhas entranhas, meu ventre, e eu comi, e na boca era doce como mel. Ponto. Se você só entender Ezequiel até aqui, tá ótimo, porque ele está falando como a gente tem que viver. Eu tenho que viver na terra, manifestando Jesus Cristo, na figura dos 4 seres viventes, né? Manifestando suas faces como um homem, como um boi, como um leão, como uma águia. Eu tenho que viver pela obra do Espírito Santo. Roda, movimento, ouro em todo lugar, atividade, ação. Eu tenho que viver na aliança daquele que está sentado no trono. Mas nada disso é manifesto se eu não comer do rolo. Se eu não pegar do mel e comer do rolo. Então, aquele que teve uma visão sobrenatural com o Espírito de Deus, aquele que viveu com Deus, aquele que vê Deus sentado no trono, tem um desejo na terra. Eu quero comer do teu livro. Não fisicamente. Não tem uns profetas meio doidos aí, você está me assistindo, não é fisicamente. Não passa mel e come não é isso. Espiritualmente. Gente, nós estamos aqui há 67 dias. Já imaginou? 67 dias. É quase 2 meses e 10 dias. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. 67 dias comendo do rolo das Escrituras, recebendo da glória de Deus. É isso que nós temos que ter nas nossas vidas. Então ele é comissionado. Ezequiel, fala para o povo, eles escutando ou não, fala. Eles aceitando ou não, fala. Eles são um povo rebelde. Come do rolo. É doce como mel.
Mas saiba de algo, versículo 7. A casa de Israel não vai te dar ouvidos. Eles não querem me dar ouvidos porque a casa de Israel é de fronte obstinada, ela é de duro coração. Mas fala. Levantou-me, versículo 12. Levantou-me o Espírito. E por detrás ouvi uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor. Pensa, Ezequiel sentado na margem do rio Laquebar e esse sobrenatural acontecendo. Meu Senhor Jesus, uma voz diz: bendita é a glória do Senhor. Eu ouvi o bater das asas dos seres viventes. Então, versículo 17, o Espírito me levantou e me levou. A mão do Senhor fez muito forte sobre mim, ele sentiu a glória de Deus. Eu fui até o Abibe, ou seja, o local onde o povo acampava no exílio. Passei a morar com eles e por 7 dias fiquei sentado atônito. Tipo, foi tão forte a experiência que ele ficou... Ele é para falar para o povo, tá bom. Ele voltou para o acampamento, foi morar com o povo do exílio, mas ficou 7 dias assim, ó. Tipo, o que eu faço? Por onde eu começo? O que nós precisamos é de experiências assim. Experiência da glória de Deus, onde você não precisa falar nem mais nada. Onde a glória de Deus a gente visita e fica paralisado assim. Fala, meu Deus. Abrindo algo importante e particular para vocês. Muitas vezes, quando acaba essa live da Bíblia aqui, eu fico uns 10, 15 minutos, se não uma meia hora parado, assim, tipo, pensando em tudo que aconteceu. Que para você seja assim também. Que você tenha desejo de estar na presença e na glória de Deus e não queira sair rápido. Que a glória de Deus seja o teu maior alimento. Ele fica 7 dias atônito. Aí quando passa 7 dias, agora eu vou falar de um ministério que eu amo na igreja, hein? Versículo 16. Acabou os 7 dias, ele falou: filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre Israel. Olha o atalaia aí. Ministério abençoadíssimo. Quantas pessoas que eu conheço que hoje são pastores na Igreja Bola de Neve, que começaram no Ministério dos Atalaias. Como é importante o trabalho dos atalaias. Como eu tenho no meu coração os atalaias. Como eu amo. Desde todos que eu tive contato em São Paulo, a todos que eu tenho contato em Brasília, e de todas as igrejas que eu vou. Todas as igrejas que eu vou pregar, normalmente quando eu paro o carro ali, ou alguém estaciona, a primeira pessoa que vem me dar um oi ali na porta é um atalaia. Atalaias, vocês são importantes demais. Vocês são muito amados e queridos. Mas olha a base que tem um atalaia. Presença do Espírito Santo, visão, majestade, glória de Deus. Eu te coloquei como atalaia, porque o atalaia, a função do atalaia era aquele que ficava em cima do muro, olhando para ver se vinha um perigo. Quando o perigo estava vindo, ele gritava: ei, perigo! Ele avisava antes. Então ele está falando de maneira espiritual. Eu te coloquei como aquele que está em cima do muro para cuidar de Israel. Eu te coloquei como um atalaia em Israel. Por isso eu estou te chamando. Então lá vem ele, versículo 17. Eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Você vai avisar sobre a minha parte para Israel. Olha a importância de um atalaia. E aí, vamos mais fundo, né? É óbvio que eu estou falando do atalaia, que faz o serviço na igreja, que serve na igreja, mas também todos nós somos atalaias. Todos nós somos atalaias sobre os nossos irmãos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque é uma responsabilidade sobre o atalaia. Olha o que ele diz assim, olha, certamente, versículo 18, quando você disser ao perverso, certamente morrerás. Perdão, quando eu disser para o perverso, você vai morrer, Deus está dizendo, e você, atalaia, não avisar, o seu sangue da tua mão requererei. Então, o que Deus estava dizendo? Ezequiel, se um dia eu ver um perverso, e você vê o mesmo perverso, e você ficar quieto, você não avisar, esse sangue é na tua conta. A perdição dessa pessoa é na tua conta. Aí ele continua falando, se você avisar e a pessoa quiser regredir, quiser entrar em iniquidade, problema da pessoa, você está salvo. Essa não é uma responsabilidade tua, entendeu? Então agora ele está falando de uma característica importante de qualquer líder. O líder que não sabe confrontar, não está exercendo sua liderança de maneira completa. Não é para ver confronto o tempo inteiro. Mas o líder que não sabe chegar para alguém e falar, cara, você está errando aqui. Você tem que melhorar aqui. Você tem que fazer isso aqui. Ele está fazendo seu ministério de maneira parcial. E principalmente quando diz respeito a pecado, que é o que ele está dizendo aqui, se o líder não confronta, esse sangue está na conta e na responsabilidade do líder. É isso que ele está dizendo. Cara, você é atalaia. Se você não confrontar, se você não disser para o perverso que eu disse que vai morrer e você não falar nada, esse sangue é teu. Olha o que ele está dizendo lá no versículo 18. O sangue da tua mão requererei. Versículo 20, a mesma coisa. Se o justo desviar a sua justiça e se puser diante dele um tropeço, se você não avisar, o sangue da tua mão eu vou requerer. Agora, versículo 21.
Se você avisar o justo, porque para que ele não peque, ele não pecar, ele vai viver e você salvou a tua alma. Então, levanta-te e eu vou falar contigo. Levanta-te e eu vou falar contigo. Eu levantei-me para sair, versículo 23. E eis que a glória do Senhor estava ali, a glória que eu tinha visto junto ao rio, e eu caí com o rosto em terra. Então agora a glória estava o acompanhando. Ele levantou e a glória estava indo junto. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e falou comigo, vai, se tranca na tua casa, se prepara, se encerra na tua casa, porque depois que você sair, agora começa um ministério forte, um ministério abençoado, você vai começar a acelerar. Aí lá vem ele. Versículo 1. Ele faz um ato profético, de novo. Ezequiel é o profeta dos doidos, né? Dos doidos do bem, mas daqueles que faz coisas que só lendo a gente tenta entender, e mesmo às vezes lendo não dá para entender. Então Deus chega para ele e fala assim, pega um tijolo, coloca diante de você e escreve no tijolo Jerusalém. Então pensa na tua mente. Ele pega um tijolo e escreve Jerusalém. Faz o seguinte agora. Levanta contra ela tranqueiras, ou seja, faz uma maquete de exércitos ao redor dela. Também, com uma assadeira de ferro, coloca um muro de ferro entre você e a cidade. Ou seja, além da tranqueira, pega um muro de ferro e faz um muro entre você e a cidade. Ou seja, faz uma maquete. Era mais ou menos isso que ele está dizendo. Era um ato profético. Aí que começa o mistério. Deita você sobre o teu lado esquerdo, né? Ou seja, deita você em cima do teu lado esquerdo. E segundo o número de dias, 390 dias, você vai levar a iniquidade da casa de Israel. Olha o que Deus está dizendo. Fica 390 dias deitado, virado para o teu lado esquerdo, porque isso representa o tempo que Israel vai ficar em cativeiro, simbolicamente. Aí quando acha que acabou, ele fala, agora vira de lado, deita 40 dias sobre o teu lado direito, porque aí é o cativeiro de Judá. Mistério profético. Deus mandou ele fazer isso para que o povo pudesse olhar. Olha lá, então deixa eu ler só para você viajar. Versículo 4. Deita sobre o teu lado esquerdo, põe a iniquidade da casa de Israel, conforme o número de dias que você se deitar. Aí versículo 7. Versículo 6. Quando você deitar do lado esquerdo, deita agora sobre o teu lado direito, e agora você vai falar da casa de Judá. 40 dias, cada dia um ano. Ou seja, era um ato profético que mostrava o que iria acontecer, tá? Ele estava fazendo uma representação para que o povo pudesse olhar. Então, ele diz assim, eu te prenderei com cordas, assim você não voltará de um lado para o outro até que cumpra os dias do teu cerco. Ou seja, você vai estar até amarrado com corda para você não se cansar e não cair. Pensa no profeta fazer isso. Pensa na loucura que é esse ato profético. Ele ficar deitado de um lado, depois ficar deitado do outro. Doideira. Pega trigo, pega cevadas, pega lentilhas, coloca numa vasilha, faz pão. Você vai se alimentar assim, segundo o número de dias que você se deitar. Tua comida será por peso de tal. Você vai comer tanto por dia, beber tanto por dia. Deus deu a diretriz exata de como ele faria. Olha o que ele diz assim, versículo 13. Assim diz o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Por quê? Porque Deus tinha pedido, vou achar aqui o versículo, que ele misturasse com o pão. Olha só, seguro aí, já tomou café, está preparado para almoçar? Versículo 12. O que você comer de bolo de cevada, você vai cozer sobre o esterco do homem. Esterco do homem é isso que você está entendendo mesmo. Ou seja, cozinha a cevada, o trigo, em cima do esterco de um homem, para mostrar que o pão vai estar imundo. Olha a loucura, tá? Você vai ver que Ezequiel fala, pô, o esterco do homem aí pegou pesado. Então Deus até muda um pouco e fala assim, versículo 15, tá bom, vai, eu te dei esterco de vacas em lugar do esterco humano. Sobre ele você prepara o pão, mas era um pão meio recheado aí. Estão comigo aqui? Porque profeticamente Deus queria mostrar que o pão deles estava imundo, que o que eles se alimentavam era imundície. Terminou esse ato profético, começa o versículo 5. Filho do homem, pega uma espada, como uma navalha de barbeiro, passa pela cabeça e pela barba. Lembra que era o símbolo de imponência? E faz o seguinte, mais um ato profético. Divide em três porções o cabelo que você vai cortar. Alguns têm cabelo suficiente para fazer isso. Se você cortar meu cabelo, não dá uma porção, mas Ezequiel, corta o teu cabelo e divide em 3 porções. Primeira porção, você vai queimar no meio da cidade. Segunda porção, você vai rasgar com a espada. E terceira porção, você vai jogar para o vento levar. Representando os três tipos de coisas que aconteceriam no cativeiro. Alguns seriam queimados no meio da cidade, outros seriam levados no fio da espada e outros seriam levados ao vento. Era mais um ato profético.
Aí ele continua lá no capítulo 5, explicando as causas de Jerusalém ser cercado, para que o povo nunca esquecesse. Por quê? Versículo 6. Porque se rebelou contra os meus juízos, praticou o mal, transgrediu os meus estatutos, rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos. Ou seja, ele está lembrando de novo. Gente, tudo isso que a gente está vivendo tem uma causa, tem um porquê. Versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês profanaram o meu santuário com coisas detestáveis. Então retirarei sem piedade os olhos de ti, eu não te pouparei. Ele está lembrando que tem um porquê. Aí o capítulo 5, ele diz assim, agora profetiza para os montes, inclusive. Porque os montes era o local onde eles iam para o alto oferecer sacrifícios e oferecer ofertas em lugares que não eram chamados para sacrificar. Você lembra disso? Ele diz assim, montes, versículo 3, montes de Israel, escutem a palavra do Senhor. Escutem, ribeiros e vales. Eu mesmo trarei espada e destruirei os vossos altos. Ou seja, os seus altares vão ser destruídos. Para quê? Versículo 9. Para que então se lembrem de mim dentre vós os que escaparem entre as nações que foram levados para o cativeiro. Então ele está mostrando, depois você vai ler com calma ali, qual era o porquê e qual era o propósito. O porquê e o para quê. Então eu vou destruir, mas para quê? Versículo 9 é o para quê. Para que vocês se lembrem de mim, de onde vocês estão no cativeiro. Para que vocês, versículo 9 mesmo, essas pessoas vão ter nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram e de suas abominações. Então ele começa a decretar, gente, vem o fim. Está chegando a hora da punição. Versículo 1 do capítulo 7. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Haverá fim, versículo 6. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença. Ou seja, lembra que ele está já no primeira leva do cativeiro. Lembra que naquela época Jeremias até fala que tinha profeta dizendo, não, 2 anos a gente volta. Ele está dizendo, não tem nada de volta também não. Está vindo o fim. Ou seja, sobre nós que já estamos aqui, mas principalmente sobre aqueles que vão receber a palavra lá, vem o fim. Haverá o fim, a tua sentença chegou. Versículo 9, os meus olhos não te pouparão, não terei piedade. Vem dias, diz o Senhor, versículo 10, que desbrotou a tua sentença. Já floresceu a vara, sua soberba reverdeceu, ou seja, chegou no limite a tua soberba. Chegou o dia. Tocaram a trombeta, versículo 14, prepararam tudo, mas não há quem vá para a guerra, vocês não têm como se defender. Fora está a espada, dentro a peste e a fome, ou seja, lá fora vocês têm inimigo para destruir vocês. Aqui dentro tem peste e fome, ou seja, ele está descrevendo o que iria acontecer com Jerusalém. Ele continua no capítulo 8. Teve um dia que eu estava sentado na minha casa, ele está contando, os anciãos de Judá estavam sentados comigo, e a mão do Senhor caiu sobre mim. Mais uma visão, mais um mistério que ele vai ter. Olhei e vi a figura como de fogo, desde os lombos para cima e dos lombos para baixo. A gente já sabe quem é esse que ele está vendo com fogo aí. Resplendor de metal brilhante. Ele está vendo aquele que estava no trono. Então, estendeu ele dali a semelhança de uma mão, me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão. Olha como Ezequiel é cabuloso, é misterioso. Ele está na Babilônia, sentado lá batendo papo com os anciãos de Judá. Deus vem, o pega pelo cabelo e o leva em visão para Jerusalém, ou seja, ele vai lá para Jerusalém em visão. Ok? Isso aí é um entendimento espiritual profundo para você entender que coisas assim podem acontecer, tudo bem? Então ele sai e vai em visão para Jerusalém. Fisicamente ele tá na Babilônia, em espírito agora ele tá em Jerusalém, tudo bem? Quando ele chegou em Jerusalém, aonde ele foi levado por Deus? Versículo 3. Eu fui até a entrada da porta do pátio do templo. E lá estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Esse ciúmes não é o ciúmes de um namorado com uma namorada, de um esposo com uma esposa. Ciúmes quer dizer o zelo. O fato que Deus não divide a sua glória com nada. Lá estava essa imagem. Eu não divido a minha glória. Então Deus o tirou, ele levou lá para Jerusalém, onde tinha ainda um povo que ia ser levado no cativeiro. Tá entendendo comigo? Para mostrar, ó, eu não divido a minha glória. Deixa eu te mostrar o porquê eu não divido a glória. Ele diz assim, versículo 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Como a glória que eu tinha visto no vale já. Tipo, agora já virou parça, já virou brother. Eu conheço essa glória. Eu sei que glória é essa. Ele me levou lá e diz assim, versículo 6. Filho do homem, tá vendo o que eles estão fazendo? Olha as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastasse do meu santuário, pois verás coisas piores ainda. Você vai ver maiores abominações. Então Deus levou ele lá, tipo uma viagem virtual 3D, para ele ver, olha as abominações, cara. Olha como está a realidade de Jerusalém. Então, ele me levou na porta do átrio, eu olhei, havia um buraco na parede.
Uma brecha. Isso que é uma figura de brecha, tá? Não dá para analisar tudo. Já disse que a live da Bíblia não tem a intenção de analisar teologicamente tudo, só te dá o gostinho de estudar mais. Então, no templo tinha uma brecha. No templo tinha um buraco na parede. Ele disse, filho do homem, cava aí. Cava nesse buraco, pesquisa que você vai encontrar mais. Eu cavei na parede. E quando eu cavei, tinha uma porta. Quando eu abri a porta, ele disse, entra, vê as abominações que eles fazem aqui. E quando eu entrei, eu vi toda forma de répteis, de animais abomináveis, versículo 10, de ídolos, que a casa de Israel estava pintando nas paredes ao seu redor, dentro do templo. Então o que ele está dizendo? Profeta, chega no templo aí. Se tiver brecha, dá uma cavucada aí. Você vai descobrir a raiz. Quando ele cavuca lá e entra, ele vê toda sorte de répteis, animais, que era o culto pagão, que era o culto que vinha desde a da tradição egípcia. O culto a animais e a pintura a animais dentro do templo. Ele está no templo em Jerusalém. Está comigo aqui? Então, havia lá 70 homens, anciãos da casa de Israel. Estavam no meio deles. No meio das pinturas, cada um na mão com seu incensário. Estavam adorando aquilo lá. Era uma adoração pagã. Então ele me disse, filho do homem, vê o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo com as imagens pintadas? Eles estão dizendo que o Senhor não nos vê, que o Senhor abandonou a terra. Você está vendo, né? Agora, você já está assustado, Ezequiel? Você vai ver coisas piores ainda. E ele continua vendo. Agora ele vai para a entrada da porta. Ele estava lá dentro, está fazendo o tour comigo aí, versículo 14, ele vai para a porta. E estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Lembra que eu falei de Semíramis e Tamuz? Que Semíramis é a rainha dos céus e Tamuz é a figura da lua, é a figura desse rei, ou desse Deus masculino que acompanha a rainha dos céus, e lá estavam as mulheres chorando a Tamuz. E ele disse, está vendo, filho do homem? Está assustado? Versículo 15. Você vai ver mais abominações. Então agora ele me tirou da porta e me levou para o átrio de dentro da casa do Senhor. E lá na entrada do templo, entre o altar e o pórtico, tinha 25 homens de costas para o templo, adorando o sol. A adoração pagã dentro do templo. Então Deus está mostrando para ele a realidade. Então ele falando, filho, agora você entendeu o versículo 17? Acaso é coisa pouca a casa de Judá fazer essas abominações? Versículo 18. Eu trarei furor, eu não terei piedade. Ele está mostrando, eu estou te mostrando o que está acontecendo. Então aqui, dentro do templo, ele está mostrando para Ezequiel. Ezequiel, tá, meu pai do céu, o último que sair aí apaga a luz, porque está difícil. Então ele começa a dizer agora dos castigos de Jerusalém. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, executores da cidade. Ele está tendo uma visão, ele não está lá fisicamente, está comigo aqui? Ele está lá no espírito. Vem, vamos executar a cidade. E aí, espiritualmente, ele vai ver 6 homens no caminho da porta superior, cada um com sua arma esmagadora. E entre eles, presta atenção nisso, um homem vestido de veste de linho com estojo de escrevedor. De novo, é visão. Ezequiel está te falando que é um pouco mais de respiro. Ele está vendo 6 homens com armas para esmagar, eles estão vindo para o templo. E um entre eles, o 7º homem, com vestes de linho, veste de sacerdote, ele não tinha arma, ele tinha uma caneta, por assim dizer, um negócio de escrever, tá? Ele tinha uma caneta. Aí, versículo 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim que estava lá, lembra que ficava um querubim dentro do templo? O Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever. Olha o que ele diz para o homem de linho, o Senhor. Presta atenção. Versículo 4. Passa pelo meio da cidade, marca com o sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa das abominações que cometem no meio dela. Poxa, isso é forte demais, gente. Ele diz assim, eu estou vindo para destruir, mas antes de eu destruir, homem, sacerdote que está de linho, sai andando pela cidade, marca na testa daqueles que gemem e que não concordam com as abominações. Ou seja, separa para mim qual é o meu remanescente. Separa para mim qual é o povo que não se corrompeu. A minha pergunta é, espiritualmente hoje, será que você tem uma marca na testa? Estão comigo aqui? Não estou falando da marca da besta não, tá? Isso é outra história lá em Apocalipse. Será que você tem uma marca da promessa? Será que tem uma marca sobre a tua vida? Que se vier a destruição, se vier o juízo de Deus, opa, o homem de linho. Esse é para falar numa vigília do fogo. O homem de linho já me marcou. O homem de linho já me deixou uma marca. Eu tenho uma marca da parte de Deus. Essa é a nossa frase de hoje. Eu tenho uma marca da parte de Deus. Deus me marcou. Deus me selou.
Esse selo hoje para nós, gente, é o Espírito Santo, tá? Você não precisa sair tatuando a testa aí, não. Fica tranquilo. É o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo sobre ti, na hora da luta ele vai te livrar. Essa marca já começou lá no Egito. Lembra quando o anjo da morte ia passar, eles marcavam as portas? Agora vem um homem de linho, o escrevedor. Eita, mistério. E ele marca a testa das pessoas. Como se dissesse, vai vir a destruição, mas marca os que não vão ser destruídos. Estão aqui comigo? Olha só o que ele diz. Passa pela cidade. Versículo 5. Passa após ele, depois do homem de linho, vai, o 6. Sem que os vossos olhos poupem, sem que vocês se compadeçam e matem. Ou seja, veio a justiça. Mata velho, moço, virgem, criança, mulher. Mas, versículo 6. Todo homem que tiver o sinal, não chegue perto, a começar pelo meu santuário. Como é maravilhoso ver essa visão, meu Senhor Jesus. Então eles saíram e mataram todo mundo. Versículo 8. Havendo eles matado, ficando eu de resto, eu caí com o rosto em terra, porque ele está lá em visão. Ele viu toda a destruição, graças a Deus ele caiu com o rosto em terra. E eu clamei, Senhor, será que o Senhor vai destruir todo Jerusalém? Ele respondeu, a iniquidade da casa de Israel é grande demais. Seu sangue já se encheu, sua cidade já foi injustiçada, o Senhor abandonou a terra. Eis que o homem que estava vestido de linho, versículo 11, cujo cintura estava o estojo de escrever, relatou, dizendo, eu fiz como me foi mandado. Ou seja, ele marcou alguns poucos. Aí ele vê algumas brasas de fogo. Então, no firmamento, a gente já conhece lá no céu, então, acima dos querubins, estava aquele que estava sentado no trono. E ele falou para o homem vestido de linho, vai entre as rodas, vai entre o mover, atrás dos querubins, enche as mãos com brasas acesas e espalha sobre a cidade, e ele entrou na minha vista. Então as nuvens, os querubins vieram, a nuvem encheu o ato do Senhor, e a glória do Senhor se levantou sobre o querubim, e a casa se encheu de glória. Versículo 6. Tendo o Senhor dado ordem ao homem de linho, toma o fogo entre as rodas, dentre os querubins, ele se colocou junto às rodas. É mover. Estão comigo aqui? É mover. Ele estendeu a mão, um querubim, entre os querubins, para o fogo. Pegou o fogo e saiu dali. E agora ele ia com fogo sobre a cidade. Eis, versículo 9, então, que eu vi as 4 rodas junto aos querubins. Cada querubim com uma roda. Roda é mover, tá, gente? São várias visões de rodas. Dá pra gente ficar uma live inteira falando só das rodas de Ezequiel. Quanto ao seu aspecto, tinham as mesmas aparências. Cada roda era como se estivesse dentro da outra. Ele está repetindo. Cada ser vivente tinha, de novo, ele está voltando a visão. O rosto, versículo 14, como homem, leão, águia, e assim vai. Os querubins se elevaram. Paravam as rodas, eles paravam. Então, versículo 18, começa algo importante. A glória do Senhor saiu da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então a glória vai começar a sair do templo. Porque lembra que o templo ia um dia ser consumido? Não dá para consumir com a glória. Então a glória ia começar a sair. Então Deus veio primeiro, avisou, o homem de linho marcou quem seria livre, e agora a glória está indo embora. Que triste esse momento, né? Então, versículo 1 do capítulo 11, o Espírito me levantou, me levou na porta da casa. A glória já não está mais lá dentro, agora está na porta da casa que olha para o Oriente. Diz assim, filho do homem, versículo 2, estes homens são aqueles que maquinam vilezas, que conservam perversidades. Então, versículo 5, caiu sobre mim o Espírito e diz, fala assim, a casa de Israel, versículo 6, vocês multiplicaram seus mortos. Então assim diz o Senhor, temestes a espada, versículo 8, mas a espada vai vir sobre vocês. Então, ele caiu com o rosto em terra e graças a Deus, versículo 15, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, homens do teu parentesco, toda a casa de Israel, todos são aqueles habitantes de Jerusalém, apartai-vos para longe do Senhor. Vocês vão para o cativeiro. Mas, versículo 17, assim diz o Senhor, eu hei de ajuntá-lo dos povos, eu recolherei das terras que foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Eles voltarão para ali. Ou seja, Deus está dando a palavra de esperança. Ele já veio, passou o trator, os que tinham a marca foram livres, mas ele está dizendo, depois que tudo isso passar, versículo 19, dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Oh, como Deus é maravilhoso, meu irmão e irmã. Porque ele pesou a mão, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu vou dar esperança.
Eu vou dar um coração de carne e não mais de pedra. Eu serei o seu Deus. Versículo 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte. Ou seja, a glória saiu até da cidade. Você percebeu? A glória fez o caminho. Ela saiu do templo, veio para a porta do templo. Saiu do templo, veio para a cidade. Saiu da cidade. Ou seja, Deus tirou a mão da cidade. A glória saiu. Só que ele, antes de tirar a glória, ele falou, eu vou trazer de volta. Um dia vocês vão ter de volta. Por último, o profeta descreve o cativeiro. Ele diz assim, filho do homem, versículo 2 do capítulo 12. Você que habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, ouvidos para ouvir, mas não escuta, é casa rebelde. Filho do homem, prepara a bagagem do exílio e sai. Sai à vista deles. Mostra que você vai para o exílio. Porque pode ser, versículo 3, que eles entendam que eles são casa rebelde. Ou seja, se prepara a roupa para viajar. Mostra para eles que você vai viajar. Lembra que ele está falando para aqueles que estavam em Jerusalém ainda. Ou seja, põe uma roupa de exílio, como se dissesse, gente, eu vou fazer um ato simbólico aqui de novo, deixa eu colocar a roupa de viagem. Mais ou menos. Sai no meio da cidade com uma mala, para o pessoal perguntar, que mala é essa? Eu vou para o exílio. Vocês não vão se arrepender? Nós vamos para o exílio. Aí isso acontece, ninguém se arrepende, ninguém fala nada. Versículo 9. Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel o que você está fazendo? Ninguém está interessado em ver você com exílio? Não é possível. Então, diz o Senhor agora, versículo 11, eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim também fará com eles. Eles vão para o exílio, eles vão para o cativeiro. Ou seja, ninguém se arrependeu, mesmo com o teu ato. Estenderei minha rede sobre eles, eles vão ser apanhados nas minhas redes. Eu vou levá-los para a Babilônia, versículo 13. Ainda que venha morrer ali. As cidades cairão em ruínas, versículo 20. A terra se tornará em desolação. Todo mundo está dizendo que o Senhor está demorando para cumprir a profecia, versículo 22, versículo 24. Não haverá mais visão falsa, não haverá mais visão lisonjeira em Israel, porque o Senhor vai cumprir a palavra que ele disse, ou seja, chegou o tempo do cativeiro. Versículo 28. Não será retardada nenhuma das minhas palavras, porque se cumprirá, diz o Senhor. Está respirando aí ainda? Ezequiel é cabuloso demais, é top demais ler, porque tem que ler com um olhar profético. Tem que ler pedindo ao Senhor revelação. Não é só ler correndo e falar, não, cumpri a missão, li os 14 capítulos. Não, é ler com calma, tentando entender, tentando pesquisar, mas com um entendimento. Profeta verdadeiro é aquele que enxerga o Senhor no trono, se move com os 4 seres viventes, se move com as rodas do mover, do avivamento, mas acima de tudo, come do rolo. Quando você for subir para pregar num altar, coma do rolo. Quando você for ministrar numa célula, coma do rolo da palavra. Quando você for fazer uma ligação para aconselhar alguém, come do rolo da palavra. Não adianta só querer a roda ou mover, não adianta só querer manifestar Jesus se você não come do rolo. Revelação de Deus é que nós precisamos. E hoje a gente só recebe revelação se a gente mergulhar na... Olha a minha Bíblia como é raiz. Se a gente... Toda zoada. Tem um monte, mas eu uso essa aqui a maioria das vezes. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Tenha uma quinta-feira muito abençoada. Amanhã, 11 horas da manhã, continuamos mergulhando naquilo que Deus trouxe como visão para Ezequiel, grandíssimo homem de Deus do Antigo Testamento. Fica na paz do Senhor. É bom demais te ter aqui. Estou vendo muitas pessoas aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Indica esse IGTV para alguém, assiste de novo, faz anotações, porque Deus vai te instruir, mesmo em livros que são de maior dificuldade para compreensão, como Ezequiel, porque a palavra dele é rica, é verdadeira e eficaz. Deus te abençoe, um abraço, boa quinta-feira e até amanhã, às 11 horas da manhã. Fica na paz de Deus, um abraço.